Os irmãos William e Horácio Eddy moravam na cidade de Chittenden, estado de Vermont, Estados Unidos, e descendiam de uma longa linhagem de médiums. Mary Bradbury, por exemplo, que foi julgada, condenada e executada como bruxa em Salem no ano de 1692, era uma parente distante dos irmãos Eddy. Sua avó materna também tinha visões e por vezes entrava em transe e falava com entidades invisíveis. Consequentemente, a mãe dos irmãos Eddy, chamada Julia, também tinha poderes sobrenaturais, principalmente de ver e prever incidentes, o que até por vezes assustava os vizinhos. Porém, Julia vivia um casamento abusivo com Zephaniah, pai dos irmãos Eddy. Zephaniah repreendia Julia e dizia que seus poderes eram uma manifestação do mal. Por isso, Julia foi obrigada a aprender a controlar e esconder os seus poderes. Mas o mesmo não foi possível para os pequenos irmãos Eddy, pois logo que nasceram, a casa onde moravam começou a sofrer com vários fenômenos paranormais, que iam desde vozes desencarnadas até as paredes da casa sacudindo sem nenhum motivo. Obviamente que no início Julia era quem sofria a ira do marido quando ocorriam os fenômenos, mas à medida que William e Horácio cresciam, eles passaram a ser os alvos. Afinal, ficou claro de que todos os fenômenos tinham origem nos irmãos. Para tentar parar seus filhos, Zephaniah cometeu todo tipo de atrocidade com eles, desde espancamento até mesmo jogar água fervendo em seus corpos, dica inclusive que ele havia recebido de um amigo cristão. Esse mesmo amigo que foi chamado para a casa da família quando a água fervendo não resolveu. Então, este amigo de Zephaniah jogou carvão quente na mão de William para exorcizá-lo, mas obviamente não deu certo. Devido a estes alegados poderes paranormais, os irmãos Eddy não frequentaram a escola. Isso porque, das únicas vezes que eles chegaram a ir, livros voavam de um lado para o outro sem explicação, objetos levitavam e mãos invisíveis tocavam professores e alunos. Apesar de furioso com o fato de que nada dava certo para conter os fenômenos paranormais que assolavam a residência, Zephaniah viu, certa vez, potencial de ganhar dinheiro com os próprios filhos. Então ele literalmente os vendeu para um viajante que apresentava shows diversos, indo de cidade em cidade, mais ou menos como faziam e ainda fazem muitos circos pelo mundo. Então, nos 14 anos seguintes, os irmãos Eddy viajaram por todo o território dos Estados Unidos, Canadá e até chegaram a fazer apresentações na Europa. Nos shows, os irmãos eram presos em minúsculas caixas de madeira enquanto os fenômenos paranormais ocorriam. Havia até mesmo um momento do show em que cera quente de vela era derramada na boca dos irmãos para garantir ao público que eles não seriam capazes de falar nada. Enquanto isso, vozes eram ouvidas em todo o ambiente para o espanto do público. Porém, nem todo mundo gostava do show e houve incidentes em que os irmãos foram espancados, apedrejados e até certa vez baleados. Anos depois, quando Zephaniah faleceu, os irmãos Eddy se mudaram para sua antiga casa, onde passaram a viver com sua irmã Mary. Mesmo depois de tantos anos, os fenômenos ainda continuavam na casa, o que chamou a atenção de Henry Steele Olcott, que descobriu a casa assombrada dos irmãos Eddy através de um jornal espírita. Henry era um homem cético, mas queria fazer uma análise justa e imparcial dos fenômenos ocorridos na residência dos irmãos Eddy. Para isso, ele chamou o artista de jornal Alfred Capes para registrar a sua visita aos irmãos. A ideia era que se ele conseguisse provar que tudo era uma farsa, ele faria uma matéria no jornal expondo os irmãos. Mas se fosse real, ele da mesma forma escreveria uma matéria para o jornal validando os fenômenos paranormais e a crença no espiritismo. Inclusive, Henry era um homem que conhecia muito bem truques de mágica e já havia desmascarado dezenas de supostos médiuns. Então, em 1874, Henry chegou até a casa dos irmãos Eddy e descobriu que eles eram pessoas sem estudo e bastante hostis, tendo em vista tudo o que passaram em suas vidas. O perfil inicialmente era bem diferente daquele que Henry imaginava, de dois irmãos golpistas e inteligentes que enganavam as pessoas através de sua fé em troca de dinheiro.
Na verdade, os irmãos Eddie eram bastante pobres. Num dos primeiros dias, Henry se concentrou em fazer uma checagem geral pela casa, procurando por portas secretas, alçapões e qualquer tipo de abertura que pudesse ser usada nos truques, mas ele não encontrou nada. A primeira sessão que Henry acompanhou foi ao ar livre, próximo da caverna de Onto, um local que foi batizado justamente com o nome de um espírito de um nativo dos Estados Unidos que sempre aparecia por lá. Henry checou tudo que iria ser usado na sessão, inclusive a caverna, que ficava logo atrás dos irmãos. Eles então fizeram uma espécie de armário improvisado com chales e galhos. Horácio então entrou nesse armário, que apenas cabia a ele, e depois, em um breve ritual, um homem nativo americano saiu da caverna. O que mais chamou a atenção de Henry é que o homem era realmente muito grande. Horácio falava com um espírito, enquanto outros espíritos iam surgindo, todos nativos americanos, tanto mulheres quanto homens. Ao final da sessão, Henry conferiu novamente a caverna e não tinha nada lá, nenhuma entrada secreta que pudesse justificar o aparecimento daquele grande homem nativo americano. Ele também procurou por pegadas, mas não havia nenhum sinal de que alguém tivesse pisado onde os espíritos haviam surgido. Outras sessões também ocorreram dentro da casa dos irmãos Eddie, e o ritual era sempre o mesmo. Um dos irmãos entrava em uma espécie de armário, onde só cabia ele, e então espíritos e manifestações paranormais iam aparecendo. Tudo isso ocorrendo bem em frente aos olhos atentos de Henry, que fazia checagens em tudo, antes e depois das sessões. Além dele, Henry também pediu que carpinteiros e engenheiros profissionais fizessem checagens na casa para tentar encontrar possíveis fraudes, mas também nada foi encontrado. Henry concluiu então que os fenômenos eram reais, pois como haviam várias figuras diferentes que surgiam durante as sessões, algumas que pareciam estarem fisicamente ali, enquanto outras um tanto transparentes, como a visão que se espera de um fantasma. Objetos também flutuavam, batidas e sons vinham de todo lugar e vozes diferentes eram ouvidas conversando ao mesmo tempo. Henry também concluiu que caso os irmãos Eddie realmente estivessem usando truques, estes shows custariam uma fortuna e teriam que ter sido tão bem planejados e produzidos que os irmãos seriam simplesmente gênios, e não duas pessoas de meia idade que sofreram abusos a vida inteira, eram analfabetos e pobres. Daquele dia em diante, Henry deixou de ser cético e virou crente no espiritismo. Escreveu o artigo do jornal e um livro sobre toda a sua experiência na casa dos irmãos Eddie, com desenhos e detalhes das sessões e de tudo o que ele viu e viveu. Pouco tempo depois, Mary seguiu outro caminho e os irmãos continuaram vivendo na sua casa assombrada até o fim de suas vidas, que ocorreu em 1922 para Horácio e 1932 para William. Apesar disso, muita gente ainda insiste que os irmãos Eddie tiveram uma vasta experiência com truques de mágica nos 14 anos que percorreram o mundo se apresentando e que Henry foi enganado pelos irmãos, enquanto outras pessoas, principalmente aquelas mais crentes no espiritismo, dizem que Henry apenas comprovou algo que era real. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vire membro se puder, clicando em seja membro e me siga lá no Instagram.